Ricardo Almeida era um homem que vivia cercado de luxo, mas o vazio dentro dele era ensurdecedor. Bilionário do setor de construção civil, dono de uma fortuna capaz de comprar qualquer conforto, ele morava em uma mansão moderna nos arredores de São Paulo, equipada com tecnologia de ponta e seguranças por todos os lados. Ainda assim, não havia nada ali que pudesse preencher o silêncio que ecoava desde que sua esposa, Márcia, falecera durante o parto do filho deles, Enzo. A dor da perda transformou Ricardo em um homem desconfiado e frio. Tudo o que ele amava parecia se afastar ou desaparecer, e a única forma que encontrou de manter algum controle foi cercar-se de vigilância. Câmeras, sensores, alarmes, nada escapava de seus olhos. Mesmo assim, o medo de perder o que restava, o pequeno Enzo, o consumia dia após dia. Enzo, com apenas 1 ano e meio, era um bebê doce, mas calado. Não sorria com facilidade, quase não balbuciava e às vezes parecia viver em um mundo só dele. Ricardo, embora tentasse, não sabia ser pai. Sabia lidar com contratos, números, acionistas, mas um bebê, não. Era um território desconhecido. Foi quando, após demitir 5 funcionárias em menos de 6 meses, a agência enviou Dulcineia, uma jovem mulher simples, de fala calma e olhar sincero. Ela chegou com uma mala pequena, um sorriso gentil e uma serenidade que contrastava com o ambiente tenso da casa. "Bom dia, senhora Leda", disse ela, observando o bebê sentado no tapete da sala. "Esse deve ser o Enzo, que menininho mais bonito." Ricardo respondeu com um aceno contido, mantendo distância. A cordialidade dela o deixava desconfortável. Ele não acreditava em gentileza sem propósito. "Você vai cuidar dele, mas sem exageros, e sem invadir meu escritório. Tudo o que precisa saber, fale com a governanta." "Claro, senhor", respondeu ela sem perder o sorriso. Nos primeiros dias, Ricardo observava tudo pelas câmeras. Dulcineia limpava, cozinhava e, acima de tudo, cuidava de Enzo com uma delicadeza que ele não compreendia. Cantava para ele, inventava pequenas brincadeiras e, em pouco tempo, o menino começou a sorrir de novo, algo que Ricardo não via desde que Márcia se fora. Mas para ele aquilo era suspeito. Ninguém se apega assim tão rápido, pensava. E foi assim que o instinto de controle falou mais alto. Mandou instalar câmeras ocultas em cada cômodo da casa, inclusive no quarto do bebê. Durante noites seguidas, assistia às gravações com o olhar de quem caça falhas, mas não encontrava nada. Nenhum gesto impróprio, nenhum comportamento estranho. Apenas carinho, paciência e um tipo de amor silencioso que ele já não sabia reconhecer. Certa noite, algo o intrigou. Nas imagens, Dulcineia segurava um medalhão antigo enquanto colocava Enzo para dormir. Beijava-o antes de guardar o objeto novamente dentro da blusa, com lágrimas nos olhos. Ricardo pausou o vídeo, ampliou a imagem e franziu o senho. O que é isso? E por que ela chora todas as noites com isso na mão? Nos dias seguintes, passou a observá-la com ainda mais atenção. Notou que ela conversava com Enzo sobre pessoas que ele não conhecia. "Seu avô era um homem bom, Enzo. Você vai ter o coração dele", dizia ela com voz doce. Aquilo mexeu com Ricardo. "Meu pai?", murmurou, sentindo uma pontada no peito. João Aleda havia morrido há anos, mas era lembrado como um homem generoso, o oposto do que o filho se tornara. "Como essa mulher sabe algo sobre o meu pai?", pensou, desconfiado. Naquela noite ele não dormiu. Vasculhou os pertences de Dulcineia e encontrou dentro de uma pequena bolsa de tecido o mesmo medalhão que vira nas câmeras. Ao abri-lo, quase deixou cair de suas mãos. Dentro havia uma foto de seu pai, João, abraçado com uma mulher desconhecida. O coração de Ricardo disparou. Quem é essa mulher e o que Dulcineia tem a ver com o meu pai? Na manhã seguinte, disfarçou a atenção e observou-a brincar com Enzo no jardim. A cena era linda, o menino ria, tentava dar os primeiros passos e a babá o encorajava com doçura. Mas em sua cabeça o bilionário só pensava em uma coisa: descobrir a verdade. "Dulcineia", chamou com voz firme, "quero conversar com você depois que o Enzo dormir." Ela assentiu, sem imaginar o que estava por vir. Mais tarde, quando o silêncio da casa tomou conta do ambiente, Dulcineia entrou no escritório.
Ricardo estava sentado atrás da mesa, com o medalhão em cima do tampo de madeira. "Quem é você, Dulcineia?" perguntou ele sem rodeios. "Como conhece meu pai?" Ela empalideceu. "O senhor mexeu nas minhas coisas? Responda." Ela respirou fundo. "Eu não vim aqui para enganar ninguém, senhora Leda. Eu vim cumprir uma promessa." Ricardo franziu o senho, confuso. "Minha mãe se chamava Luísa", começou ela com a voz trêmula. "Ela trabalhou nesta casa muitos anos atrás. Seu pai, o senhor João, salvou a vida dela." Aquelas palavras congelaram o ar. "Eu lembro da Luísa", murmurou Ricardo, quase para si. "Minha mãe falava dela." Dulcineia assentiu, emocionada. "Pois é, antes de morrer, minha mãe me fez prometer que um dia eu retribuiria o bem que ele nos fez. E quando eu soube que sua esposa, Dona Márcia, tinha partido, eu entendi que era minha chance. Prometi a ela que cuidaria do Enzo como se fosse meu." Ricardo sentiu um nó na garganta. Naquela noite, o homem que via tudo com desconfiança começou a enxergar com o coração. A promessa de duas mulheres. O silêncio que se instalou no escritório parecia ter peso. Ricardo fitava Dulcineia, tentando encontrar mentira em seus olhos, mas só via sinceridade e dor. Aquela mulher simples, de voz suave, falava do passado com uma convicção que desmontava qualquer desconfiança. "Meu pai salvou a vida da sua mãe?" perguntou ele com a voz embargada. Dulcineia assentiu. "Sim, senhor. Minha mãe, Luísa, trabalhava aqui quando eu era menina. Um dia ela passou mal no serviço, teve um problema no coração. Seu pai não só pagou o hospital, como conseguiu que ela fosse operada pelo melhor médico da cidade. Eu nunca esqueci." Ela fez uma pausa e tirou o medalhão do bolso. "Ele deu isso a ela antes da cirurgia. Disse: 'Luísa, lembre-se de que ainda existe bondade no mundo.'" Ricardo pegou o medalhão novamente, observando a foto dentro dele. Aquele sorriso do pai, o mesmo olhar gentil de sempre. Por um instante, sentiu vergonha. Eu tratei você como uma suspeita. Instalei câmeras, revirei suas coisas." "O senhor só quis proteger seu filho", respondeu Dulcineia, sem rancor. "Eu teria feito o mesmo." Ricardo abaixou a cabeça, sentindo o peso da culpa. "E a Márcia? Como você sabia da minha esposa?" Dulcineia respirou fundo antes de responder. "Eu era auxiliar de enfermagem na clínica em que ela foi internada. Ela estava muito fraca e antes da cirurgia me segurou pela mão. Disse: 'Se eu não voltar, por favor, cuide do meu filho.' Eu prometi." Os olhos de Ricardo se encheram de lágrimas. A lembrança da esposa o atingiu como um soco. "Ela disse isso para você." "Disse. E quando vi o sobrenome Aleda no prontuário, percebi que o destino estava me chamando." Ela enxugou discretamente as lágrimas. "Eu não vim atrás de dinheiro nem de status. Eu vim cumprir duas promessas, a que fiz à minha mãe e a que fiz à sua esposa." Por um instante, o bilionário não conseguiu responder. O homem desconfiado, acostumado a duvidar de todos, se viu desarmado diante da pureza de uma simples mulher que havia transformado duas dívidas de amor em um propósito de vida. Ele abriu uma gaveta e retirou uma caixa de madeira antiga. Lá dentro estavam cartas do pai, escritas à mão. Procurou uma delas, amarelada pelo tempo, e começou a ler em voz alta. "Se algum dia os filhos da Luísa precisarem de ajuda, não hesite. Eles são gente de coração puro, e o mínimo que podemos fazer é retribuir a lealdade e a bondade que um dia nos ofereceram." Ricardo se calou, olhando para Dulcineia. "Ele sabia", murmurou com a voz embargada. "Meu pai sabia que um dia nossas vidas se cruzariam de novo." Dulcineia sorriu tímida. "Seu pai tinha um coração bom, e o senhor também tem, só esqueceu onde deixou." As palavras dela perfuraram a armadura que ele havia construído em torno da própria alma. Pela primeira vez em anos, Ricardo sentiu vontade de chorar sem esconder. Ele se levantou, andou até a janela e respirou fundo. Do lado de fora, o jardim iluminado balançava com o vento e o som distante da risada de Enzo ecoava no monitor da babá eletrônica.
Era uma risada que só existia porque Dulcinea havia trazido luz para aquela casa. Eu quero corrigir isso, disse ele, virando-se para ela. Quero que você fique aqui, não como funcionária, mas como parte da nossa família. Ela ficou sem reação. Senhora Leda, Ricardo, me chame de Ricardo. Dulcinea sorriu, meio sem jeito. Ricardo, eu não sei o que dizer. Diga que aceita. Ele sorriu pela primeira vez em muito tempo. O Enzo precisa de você. E eu também. Dulcinea enxugou uma lágrima que teimava em cair e assentiu. Eu aceito. Naquela noite, o clima da casa mudou. Pela primeira vez desde a morte de Márcia, o ar parecia leve. Ricardo desligou as câmeras do quarto de Enzo e, ao olhar para o monitor vazio, sentiu uma paz que há muito tempo não conhecia. Nos dias que seguiram, ele começou a observar não mais pelas lentes de segurança, mas com os próprios olhos. Via Dulcinea preparando o café da manhã, Enzo aprendendo a andar, o jardim ganhando vida novamente. Mas havia algo mais que ele não esperava. A aproximação de Mariana, a antiga babá de Laura, uma amiga de longa data de Dulcinea, que também começaria a mudar a história dessa casa. Quando duas vidas se cruzam. Alguns meses haviam se passado desde que Dulcinea entrou na vida de Ricardo Aleda e do pequeno Enzo. A mansão, antes fria e silenciosa, agora transbordava vida. As janelas abertas deixavam entrar o cheiro das flores do jardim e risadas infantis ecoavam pelos corredores. Ricardo ainda tinha uma rotina intensa de trabalho, mas aos poucos aprendeu a reduzir o ritmo, a sentar-se no chão e brincar com o filho, a ouvir as histórias simples que Dulcinea contava. Aquela mulher havia mudado tudo. Mas o destino parecia ter preparado mais uma surpresa. Em uma tarde de sexta-feira, Dulcinea recebeu uma ligação enquanto preparava o lanche de Enzo. Era uma voz amiga há muito tempo não ouvida. Mari, ela sorriu, enxugando as mãos no avental. Não acredito, você sumiu. Do outro lado da linha, Mariana, uma antiga colega de trabalho da creche onde Dulcinea havia sido voluntária, ria emocionada. Menina, a vida me levou por outros caminhos. Estou cuidando da filha de um homem rico aqui em São Paulo, mas vou te contar, cada dia é um aprendizado. E essa menina, como é ela? Perguntou Dulcinea. Um anjinho, respondeu Mariana. O nome dela é Laura, tem 5 anos, linda, esperta, mas muito sensível. O pai é um homem bom, mas distante. Vive ocupado, acha que o amor se mede por segurança e não por presença. Instala câmeras por toda a parte para controlar tudo. Dulcinea ficou em silêncio por um instante. Aquelas palavras soaram familiares demais. Câmeras? Ela repetiu. Então você também trabalha para um homem que vive atrás de telas? Mariana deu uma risada breve. Pois é, parece que o mundo está cheio de gente rica com medo de confiar. As duas riram juntas, sem imaginar que aquele telefonema seria o elo entre duas histórias destinadas a se cruzar. Algumas semanas depois, Ricardo resolveu contratar uma nova professora particular para Enzo, agora com quase 2 anos. Dulcinea, sempre cuidadosa, sugeriu alguém com experiência em educação infantil. E foi então que, numa manhã chuvosa, uma mulher de olhar calmo e sorriso acolhedor chegou à casa dos Aleda, Mariana. Bom dia, disse ela, segurando uma pasta de currículos. Sou amiga da Dulcinea. Ela falou que vocês precisavam de alguém para ajudar o Enzo a se desenvolver melhor. Ricardo apertou a mão dela, ainda meio contido. Dulcinea fala muito bem de você. E ela tem razão, respondeu Mariana brincando, mas prometo que não sou uma ameaça. Ricardo deu um leve sorriso. Daquele dia em diante, Mariana começou a frequentar a casa 3 vezes por semana. Enzo se encantou por ela imediatamente. Sua voz suave e a forma como transformava cada brincadeira em aprendizado faziam o menino rir sem parar. Com o tempo, Ricardo passou a notar algo curioso. Quando Mariana e Dulcinea estavam juntas, o ambiente ganhava uma energia diferente. As duas tinham uma sintonia natural, quase como se tivessem se preparado a vida inteira para estarem ali. Mariana, por outro lado, percebia em Ricardo o mesmo olhar distante que via em seu outro patrão, o pai de Laura.
Era como se homens poderosos e bem-sucedidos compartilhassem a mesma dificuldade de se conectar emocionalmente. Ela enxergava nele um homem ferido, cercado por muros invisíveis que ele mesmo havia erguido. Certa noite, enquanto colocava Enzo para dormir, Mariana olhou pela janela e viu Ricardo no escritório, lendo uma das antigas cartas do pai, João. Dulcinea se aproximou e comentou em voz baixa: "Desde que achou aquelas cartas, ele tem mudado. Acho que o coração dele está voltando a sentir." "É o que o amor faz", respondeu Mariana, "mesmo o amor silencioso." As duas ficaram ali por alguns segundos, observando o homem solitário que, aos poucos, redescobria o valor do afeto. O tempo passou, e o destino, que adora surpreender, uniu ainda mais aquelas vidas. Em um sábado de manhã, Dulcinea recebeu uma visita inesperada. Mariana, acompanhada de uma garotinha de olhos grandes e curiosos, Laura. "Eu precisava vir", disse Mariana. "O pai da Laura viajou a trabalho por alguns dias. Achei que ela ia gostar de brincar com o Enzo." Ricardo apareceu na porta e se surpreendeu ao ver a menina. "Quem é essa mocinha?" Laura sorriu, escondendo-se atrás de Mariana. "Essa é a Laura, filha da família para quem eu trabalho." "Seja bem-vinda, Laura", disse ele, abaixando-se para ficar à altura dela. "Enzo vai adorar ter companhia." Daquele dia em diante, as crianças se tornaram inseparáveis. Brincavam, riam, compartilhavam pequenos segredos infantis, mas, sem perceber, estavam também aproximando seus cuidadores, Ricardo e Mariana. E o que começou com uma visita inocente, logo se transformou em algo muito maior. Uma amizade que iria curar feridas antigas e revelar verdades escondidas por trás das câmeras, das desconfianças e das perdas. A promessa de duas mulheres. O silêncio que se instalou no escritório parecia ter peso. Ricardo fitava Dulcinea, tentando encontrar mentira em seus olhos, mas só via sinceridade e dor. Aquela mulher simples, de voz suave, falava do passado com uma convicção que desmontava qualquer desconfiança. "Meu pai salvou a vida da sua mãe?" perguntou ele com a voz embargada. Dulcinea assentiu. "Sim, senhor. Minha mãe, Luísa, trabalhava aqui quando eu era menina. Um dia ela passou mal no serviço, teve um problema no coração. Seu pai não só pagou o hospital, como conseguiu que ela fosse operada pelo melhor médico da cidade. Eu nunca esqueci." Ela fez uma pausa e tirou o medalhão do bolso. "Ele deu isso a ela antes da cirurgia." Disse: "Luísa, lembre-se de que ainda existe bondade no mundo." Ricardo pegou o medalhão novamente, observando a foto dentro dele. Aquele sorriso do pai, o mesmo olhar gentil de sempre. Por um instante, sentiu vergonha. Eu tratei você como uma suspeita, instalei câmeras, revirei suas coisas." "O senhor só quis proteger seu filho", respondeu Dulcinea sem rancor. "Eu teria feito o mesmo." Ricardo abaixou a cabeça, sentindo o peso da culpa. "E a Márcia? Como você sabia da minha esposa?" Dulcinea respirou fundo antes de responder. "Eu era auxiliar de enfermagem na clínica em que ela foi internada. Ela estava muito fraca e antes da cirurgia me segurou pela mão. Disse: 'Se eu não voltar, por favor, cuide do meu filho.' Eu prometi." Os olhos de Ricardo se encheram de lágrimas. A lembrança da esposa o atingiu como um soco. "Ela disse isso para você?" "Disse. E quando vi o sobrenome Aleda no prontuário, percebi que o destino estava me chamando." Ela enxugou discretamente as lágrimas. "Eu não vim atrás de dinheiro nem de status. Eu vim cumprir duas promessas, a que fiz à minha mãe e a que fiz à sua esposa." Por um instante, o bilionário não conseguiu responder. O homem desconfiado, acostumado a duvidar de todos, se viu desarmado diante da pureza de uma simples mulher que havia transformado duas dívidas de amor em um propósito de vida. Ele abriu uma gaveta e retirou uma caixa de madeira antiga. Lá dentro estavam cartas do pai, escritas à mão. Procurou uma delas, amarelada pelo tempo, e começou a ler em voz alta. "Se algum dia os filhos da Luísa precisarem de ajuda, não hesite. Eles são gente de coração puro, e o mínimo que podemos fazer é retribuir a lealdade e a bondade que um dia nos ofereceram."
Ricardo se calou, olhando para Dulcineia. Ele sabia, murmurou com a voz embargada. Meu pai sabia que um dia nossas vidas se cruzariam de novo. Dulcineia sorriu, tímida. Seu pai tinha um coração bom, e o senhor também tem, só esqueceu onde deixou. As palavras dela perfuraram a armadura que ele havia construído em torno da própria aula. Pela primeira vez em anos, Ricardo sentiu vontade de chorar sem esconder. Ele se levantou, andou até a janela e respirou fundo. Do lado de fora, o jardim iluminado balançava com o vento, e o som distante da risada de Enzo ecoava no monitor da babá eletrônica. Era uma risada que só existia porque Dulcineia havia trazido luz para aquela casa. Eu quero corrigir isso, disse ele, virando-se para ela. Quero que você fique aqui, não como funcionária, mas como parte da nossa família. Ela ficou sem reação. Senhora Leda, Ricardo, me chame de Ricardo. Dulcineia sorriu, meio sem jeito. Ricardo, eu não sei o que dizer. Diga que aceita. Ele sorriu pela primeira vez em muito tempo. O Enzo precisa de você. E eu também. Dulcineia enxugou uma lágrima que teimava em cair e assentiu. Eu aceito. Naquela noite, o clima da casa mudou. Pela primeira vez desde a morte de Márcia, o ar parecia leve. Ricardo desligou as câmeras do quarto de Enzo e, ao olhar para o monitor vazio, sentiu uma paz que há muito tempo não conhecia. Nos dias que se seguiram, ele começou a observar não mais pelas lentes de segurança, mas com os próprios olhos. Via Dulcineia preparando o café da manhã, Enzo aprendendo a andar, o jardim ganhando vida novamente. Mas havia algo mais que ele não esperava. A aproximação de Mariana, a antiga babá de Laura, uma amiga de longa data de Dulcineia, que também começaria a mudar a história dessa casa. O convite chegou em uma manhã de terça-feira. Um envelope discreto, entregue por um motorista, trazia uma caligrafia firme. Senhor Ricardo Aleda, gostaria de encontrá-lo para uma conversa. Tenho a impressão de que nossas histórias se cruzaram de maneiras que o senhor talvez nem imagine. Assinado Guilherme Monteiro. Ricardo leu a carta 2 vezes. O nome não lhe era estranho. Monteiro, murmurou, tentando lembrar. Foi então que Dulcineia, ao ver o envelope, comentou. É o pai da Laurinha, senhor Ricardo. Mariana fala muito dele. Ricardo ergueu os olhos, surpreso. O pai da Laura? Sim, respondeu Dulcineia. Um homem muito reservado, mas bom de coração. Só, ela hesitou, um pouco como o senhor costumava ser. Ele entendeu o recado nas entrelinhas e sorriu de leve. Então talvez eu precise mesmo conhecê-lo. 2 dias depois, Ricardo chegou à mansão dos Monteiros, em Alphaville. A casa era imponente, mas o ar ali dentro era diferente do que ele esperava. Havia calor, risos e cheiro de bolo saindo do forno. Mariana os recebeu na porta, surpresa e emocionada. Senhor Ricardo, eu não sabia que o senhor vinha. Nem eu, até receber um convite inesperado, respondeu ele, sorrindo. Poucos minutos depois, o anfitrião apareceu. Guilherme Monteiro, homem alto, de terno simples, mas com um olhar sereno, se aproximou e estendeu a mão. É uma honra conhecê-lo, senhor Aleda. Já ouvi muito sobre o senhor. Ricardo apertou sua mão com firmeza. O mesmo posso dizer. Sua filha é uma menina incrível. Isso é mérito da Mariana, respondeu Guilherme. Ela transformou nossa casa. Dulcineia, que acompanhava Ricardo, sorriu ao ouvir aquilo. Era curioso como a história se repetia. 2 casas, 2 homens poderosos, 2 mulheres humildes que haviam acendido luzes onde só havia sombra. Durante o café, a conversa fluiu com naturalidade. Guilherme contou como havia perdido a esposa e como, após isso, se tornara obcecado por segurança e controle. Eu instalei câmeras em todos os cômodos, confessou ele. Achava que assim conseguiria proteger a Laura. Mas o que vi nas gravações me mostrou o contrário. Ricardo franziu o senho, intrigado. O contrário? Vi amor, paciência e algo que dinheiro nenhum compra. Guilherme olhou para Mariana, que servia café. Eu descobri que a verdadeira segurança não está nas paredes nem nas câmeras, mas nas pessoas que cuidam de nós com o coração. Ricardo se recostou na cadeira, pensativo. Aquelas palavras o atingiram como um espelho.
Era como se estivesse ouvindo a própria história contada por outra voz. O senhor também passou por isso, não é? Perguntou Guilherme, como quem já sabia a resposta. Ricardo suspirou e assentiu. Sim, e aprendi do jeito mais difícil. Instalei câmeras para vigiar quem só queria ajudar. Desconfiei de quem trazia bondade. E acabei descobrindo que as pessoas mais simples podem carregar as maiores riquezas. Os dois homens se olharam com respeito e compreensão. E então Guilherme sorriu. Parece que, no fim das contas, fomos salvos pelo mesmo tipo de anjo. Ricardo acompanhou o olhar dele em direção às duas mulheres que conversavam na cozinha, rindo enquanto preparavam o lanche das crianças. Dulcineia e Mariana, duas histórias diferentes, dois corações semelhantes. Naquela tarde, Ricardo e Guilherme caminharam pelo jardim. As crianças brincavam juntas, Enzo e Laura correndo entre as árvores, enquanto as duas mulheres os observavam com olhos de ternura. Sabe, Aleda, disse Guilherme, eu passei anos achando que a confiança era um risco, mas hoje percebo que o risco maior é viver sem ela. Ricardo assentiu, olhando para o céu. Eu também pensava assim. E o mais irônico é que nossas câmeras, aquelas que instalamos para vigiar, foram justamente o que nos mostrou o amor que estávamos ignorando. Os dois riram juntos, como velhos amigos que finalmente se entendem. Não havia competição, nem orgulho, nem máscaras, apenas a leveza de dois homens que haviam aprendido a lição da humildade. À noite, já em casa, Ricardo ficou observando Dulcineia colocar Enzo para dormir. Ela cantava baixinho uma canção de ninar que sua mãe, Luísa, lhe ensinara. Quando o menino adormeceu, ela se virou e o viu encostado na porta, sorrindo. Ele dorme tranquilo porque confia em você, disse Ricardo. E eu também. Dulcineia se aproximou devagar. O senhor não precisa agradecer. Eu só cumpri minhas promessas. Mesmo assim, respondeu ele com voz baixa, algumas promessas mudam destinos. Ela olhou para ele emocionada. Talvez todas as promessas feitas com o coração tenham esse poder. E pela primeira vez, Ricardo a abraçou. Um gesto simples, silencioso, mas cheio de significados. Era o abraço de alguém que finalmente havia aprendido o valor das coisas invisíveis, aquelas que não aparecem nas câmeras, mas que sustentam o que realmente importa. O tempo parecia correr em harmonia. A amizade entre as famílias Aleda e Monteiro florescia como o jardim que as crianças tanto amavam. Ricardo e Guilherme tornaram-se parceiros de negócios, mas, mais do que isso, companheiros de jornada. Mariana e Dulcineia compartilhavam não apenas o trabalho, mas uma cumplicidade quase fraterna, unidas pelas dores e pelos milagres que a vida lhes trouxera. Enzo e Laura cresciam juntos como se fossem irmãos. O riso deles era a trilha sonora das tardes de domingo, quando todos se reuniam para almoçar e relembrar o caminho percorrido até ali. Mas a vida, como sempre, não deixa que a calmaria dure para sempre. O passado, aquele que muitos tentam esconder, sempre encontra um jeito de reaparecer. Era uma quinta-feira nublada quando Dulcineia recebeu uma carta sem remetente. O envelope simples trazia apenas seu nome, para Dulcineia Santos. Ela estranhou o sobrenome que raramente usava e abriu a correspondência. Dentro havia uma foto antiga, ela, ainda adolescente, ao lado de sua mãe, Luísa, e um homem desconhecido. No verso, uma frase escrita à mão. Alguns segredos não devem ser enterrados. Dulcineia sentiu o coração apertar. Mostrou a carta para Ricardo, que franziu o senho, preocupado. Reconhece esse homem? Ela balançou a cabeça, nervosa. Nunca a vi antes, mas essa foto foi tirada na época em que minha mãe trabalhava aqui. Ricardo examinou o envelope, tentando entender o propósito. Pode ser alguém tentando chantagear você. Mas por quê? Ela perguntou. Eu não tenho nada de valor. Tem algo que vale muito mais, respondeu ele, olhando-a nos olhos, sua integridade. Nos dias seguintes, Dulcineia tentou agir com naturalidade, mas o medo a perseguia. Quem teria mandado aquilo? O que queriam? Mariana percebeu a mudança na amiga. Você está diferente, comentou certa tarde. O que está acontecendo? Dulcineia hesitou, mas acabou contando. Mariana escutou tudo, pensativa. Você sabe, às vezes o passado volta não para nos punir, mas para nos libertar.
Eu só não quero que o Ricardo desconfie de mim de novo, disse ela baixinho. Ele mudou, respondeu Mariana, sorrindo, e mudou por sua causa. Mas nem mesmo Mariana imaginava o quanto aquela carta mexeria com todos. Alguns dias depois, Ricardo recebeu uma visita inesperada no escritório. Um homem de terno gasto, com olhar evasivo. "O senhor é o Ricardo Aleda?" perguntou ele. "Sim, quem é o senhor?" "Meu nome é Paulo Mendes. Eu trabalhei na construtora do seu pai há muitos anos. Vim falar sobre uma coisa delicada." Ricardo o convidou a sentar. "Pode falar." "O senhor lembra de uma funcionária chamada Luísa Santos?" Ricardo sentiu o estômago revirar. "Claro que lembro. Ela era mãe da Dulcineia." O homem respirou fundo. "Pois é, o que o senhor talvez não saiba é que na época seu pai fez algo que salvou não só a vida dela, mas também encobriu um erro da própria empresa." Ricardo franziu o senho. "Como assim?" "A Luísa adoeceu por causa de um problema nas obras", continuou Paulo. "Um vazamento químico. Ela se intoxicou sem saber. Seu pai descobriu, pagou o tratamento e mandou apagar os registros para protegê-la e para não manchar o nome da empresa." Ricardo ficou em silêncio. Aquilo mudava tudo. Seu pai não apenas fora generoso, ele também carregava o peso de uma culpa. "E por que me contar isso agora?" perguntou Ricardo, desconfiado. "Porque alguém está tentando usar essa história para difamar o nome da sua família. Já procuraram a Dulcineia." Ricardo se levantou, o coração acelerado. "Quem?" "Eu não sei", respondeu Paulo, "mas eles querem dinheiro ou vingança." Naquela noite, Ricardo contou tudo a Dulcineia e Mariana. Dulcineia ficou pálida. "Então é por isso que mandaram a foto?" "Sim", respondeu ele, "mas ninguém vai tocar em você." Mariana olhou para os dois com seriedade. "Talvez seja a hora de contar essa história toda para o Guilherme também. Se alguém está tentando usar o passado, pode querer atingir todos nós." Ricardo assentiu. "Amanhã cedo nós vamos até lá." Na manhã seguinte, os 4 estavam reunidos na casa dos Monteiro. Guilherme ouviu tudo em silêncio, com expressão grave. "É curioso", disse ele depois de alguns segundos. "O medo da desconfiança uniu a gente. Agora parece que o destino quer testar se aprendemos mesmo a confiar." Ricardo concordou. "Se tentarem nos dividir, vão descobrir que já não somos os mesmos homens de antes." Dulcineia e Mariana trocaram um olhar firme. "E nós também não somos as mesmas mulheres", disse Mariana. "Agora sabemos o valor do que fazemos e o poder que o amor tem de mudar tudo." Enquanto falavam, no portão da casa, uma figura observava de longe. O mesmo homem da foto antiga. Ele segurava outra carta, ainda lacrada, endereçada a Ricardo. No rosto, um misto de arrependimento e rancor. O passado ainda não tinha terminado de falar. O vento soprava forte naquela tarde quando o porteiro anunciou a entrega. "Senhor Ricardo, chegou uma carta para o senhor." O envelope era igual ao anterior. Papel amarelado, sem remetente, com uma caligrafia firme e inclinada. Desta vez, o destinatário era claro. Para Ricardo Aleda, sobre seu pai. Ricardo sentiu um arrepio. Levou o envelope para o escritório, sentou-se à mesa e o abriu com cuidado. Dentro havia apenas uma folha e uma fotografia. Na foto, um homem de meia idade, o mesmo Paulo Mendes que o visitara dias antes, estava ao lado de João Aleda e de uma mulher que Ricardo reconheceu de imediato, Luísa, mãe de Dulcineia. Os 3 sorriam, mas no verso da foto havia uma anotação que gelou o sangue dele. João Aleda não salvou Luísa, ele salvou a si mesmo. Ricardo ficou imóvel por longos segundos. Leu e releu a frase, tentando entender seu significado. Mas logo abaixo, um bilhete explicava. A verdade sempre encontra um jeito de aparecer. Seu pai e Luísa escondiam algo. Ela não era apenas funcionária. Ela era o amor que ele não pôde assumir. O mundo pareceu girar. "Não", murmurou, encostando-se na cadeira. Dulcineia, que passava pelo corredor, percebeu o semblante dele e entrou. "Ricardo, o que foi?" Ele hesitou por um instante, mas entregou a carta. Ela leu e o impacto foi imediato.
Isso é mentira, disse, com a voz trêmula. Minha mãe nunca falou nada disso. Mas e se for verdade? Perguntou ele, aflito. E se meu pai realmente teve algo com ela? Mesmo que tivesse, isso não muda quem ela foi, respondeu Dulcinea. Uma mulher honesta, trabalhadora, que dedicou a vida à família. Os olhos dela se encheram de lágrimas, mas Ricardo não conseguia esconder a confusão. Por mais que quisesse acreditar nela, a dúvida o corroía. As velhas sombras da desconfiança, que ele acreditava ter vencido, voltavam a rondar sua mente. Nos dias seguintes, o clima na casa mudou. Ricardo se fechou em silêncio. Dulcinea tentava agir normalmente, mas a distância entre eles crescia. Mariana, percebendo o clima tenso, tentou conversar com ele. O senhor não pode deixar o passado destruir o presente. Mariana, eu só quero entender, respondeu ele. Tudo o que eu acreditava sobre meu pai pode ser mentira. Talvez não seja mentira. Talvez seja só uma parte que você nunca soube. As palavras dela ecoaram fundo, mas ele não respondeu. Naquela noite, trancou-se no escritório e passou horas vasculhando antigos arquivos da empresa em busca de alguma prova, algum documento que confirmasse ou negasse o que a carta dizia. Por volta das 3 da manhã, encontrou algo. Uma pasta com o nome Projeto Santa Luzia, 1992. Dentro, contratos, registros de obra e um relatório médico assinado por Dr. Armando Nogueira, descrevendo o caso de intoxicação de uma funcionária, Luísa Santos. No final do relatório, uma observação em letra diferente chamava a atenção. Paciente em recuperação, recomendação, transferência e sigilo. Por motivos pessoais, o senhor João Aleda arcará com todas as despesas. Motivos pessoais. As duas palavras ecoaram como um martelo. Na manhã seguinte, Ricardo chamou Dulcinea. Ela entrou com o rosto cansado, os olhos vermelhos de chorar. Ele colocou o documento sobre a mesa. Ela leu devagar. Motivos pessoais, repetiu em voz baixa. Isso não prova nada. Mas também não inocenta, respondeu ele com pesar. Dulcinea respirou fundo. Ricardo, o senhor quer mesmo saber a verdade? Quero. Ela assentiu. Então, precisamos ir até minha cidade. Ainda há gente viva que pode contar o que realmente aconteceu. 2 dias depois, viajaram para o interior. A pequena cidade onde Dulcinea crescera parecia parada no tempo. Casas antigas, ruas de terra e uma igreja no alto da colina. Foram até a casa de Dona Dalva, antiga amiga de Luísa. A senhora os recebeu com um sorriso nostálgico. Dulce, menina, quanto tempo! Depois dos abraços, Dulcinea explicou o motivo da visita. Dona Dalva suspirou fundo. Ah, minha filha, essa história ainda dói, mas você merece saber. Ricardo se inclinou na cadeira, atento. O que aconteceu, Dona Dalva? Seu pai, o senhor João, era um homem bom, mas era humano. Ela olhou para Dulcinea. Ele e sua mãe se amavam, sim, mas nunca viveram esse amor. Ele era casado e sua mãe nunca quis destruir família nenhuma. Quando ela adoeceu, ele prometeu cuidar dela em segredo para não manchar o nome de ninguém. Dulcinea chorava em silêncio. Então, era verdade. Era, confirmou a senhora. Mas não da forma que estão tentando fazer parecer. Seu pai, Ricardo, não foi covarde. Ele escolheu o sacrifício, ajudou a mulher que amava e protegeu a família que construiu. Ricardo passou a mão no rosto emocionado. E por que isso veio à tona agora? Dona Dalva suspirou. Porque sempre há quem não entenda que amor e pecado são coisas diferentes. Na volta para São Paulo, o silêncio dominava o carro. Dulcinea olhava pela janela, os olhos perdidos na paisagem. Agora o senhor sabe tudo. Ricardo segurou a mão dela. Agora eu entendo tudo. E prometo uma coisa, Dulce. Nunca mais vou deixar o medo me afastar de quem eu amo. Ela virou o rosto surpresa com o tom carinhoso. E pela primeira vez, ele não a chamou de senhora nem de empregada. Chamou-a pelo nome. Simplesmente Dulce. A estrada de volta para São Paulo parecia interminável.
Enquanto o carro seguia, o som do motor era o único ruído entre eles. Ricardo, com as mãos firmes no volante, ainda tentava processar tudo o que ouvira. Dulcineia, ao seu lado, olhava o horizonte, sentindo o coração pesado, não de vergonha, mas de saudade. Eu sempre soube que havia algo diferente na forma como sua mãe falava do seu pai. Ela disse, por fim, quebrando o silêncio. Ela nunca o criticou, mas também nunca o esqueceu. Ricardo assentiu, os olhos marejados. Meu pai sempre foi um exemplo para mim, e agora eu entendo por quê. Ele amou em silêncio e carregou o peso de proteger todos nós. Dulcineia virou o rosto para ele. Isso não é um fardo, Ricardo, é um legado. Aquelas palavras ecoaram fundo. De volta à mansão, o clima era outro. Mariana e Guilherme aguardavam ansiosos por notícias. Quando Ricardo entrou, parecia outro homem, sereno, mas com o olhar decidido. Descobrimos a verdade, disse ele, e contou tudo. Ao final, silêncio. Mariana foi a primeira a falar. Então, seu pai e a mãe da Dulcineia eram... duas almas que se encontraram no tempo errado, completou Ricardo. Guilherme cruzou os braços. E o que pretende fazer com essa história? Ricardo respirou fundo. Contar. Dulcineia o olhou surpresa. Contar? Publicamente? Sim, ele respondeu firme. Durante toda a vida, tentei preservar o nome da família escondendo verdades. Meu pai passou anos pagando por um erro que não foi culpa dele. Agora quero mostrar o homem que ele realmente foi. Mariana sorriu, orgulhosa. Isso vai mudar muita coisa, Ricardo. Eu sei. Ele olhou para Dulcineia. Mas se o amor dele sobreviveu ao tempo, a melhor forma de honrá-lo é transformá-lo em exemplo. Naquela noite, Ricardo subiu ao escritório e abriu o cofre. De lá, retirou a caixa de madeira onde guardava as cartas antigas do pai. Leu cada uma, como quem conversa com o passado. Em uma delas, encontrou uma frase que o fez sorrir. A verdade pode doer, mas o silêncio dói mais. Com as mãos trêmulas, ele fechou a caixa e decidiu. No próximo evento da construtora, contaria tudo. O grande dia chegou. O salão principal estava cheio de convidados, empresários e jornalistas. Dulcineia e Mariana observavam discretamente, orgulhosas e apreensivas. Ricardo subiu ao palco, ajustou o microfone e por um instante olhou para o teto, como se falasse com o pai. Senhores e senhoras, começou ele. Por muitos anos, a construtora Aleda foi símbolo de sucesso e tradição. Mas o que poucos sabem é que ela também carrega uma história de amor, coragem e humanidade. O público se silenciou. Décadas atrás, meu pai, João Aleda, salvou a vida de uma mulher chamada Luísa Santos. Ele olhou para Dulcineia. Ela era mais do que uma funcionária. Era uma amiga, uma inspiração e, sim, alguém que ele amou profundamente. Um murmúrio percorreu a plateia, mas Ricardo manteve a postura firme. Ele não escondeu isso por vergonha, mas para proteger quem amava. E hoje, diante de vocês, eu escolho fazer o oposto, revelar a verdade, para libertar o nome dele e o dela. Dulcineia chorava, emocionada. Guilherme e Mariana trocaram um olhar de admiração. Se esta empresa existe hoje, continuou Ricardo, é porque dois corações humildes ensinaram a um homem rico o que realmente importa: bondade, lealdade e amor verdadeiro. Aplausos começaram tímidos e logo tomaram o salão. Ricardo respirou aliviado, sentindo o peso sair dos ombros. Naquele instante, a herança de João Aleda não era mais dinheiro, mas dignidade. Após o evento, ele caminhou até Dulcineia, que o esperava ao lado do jardim iluminado. Seu pai teria se orgulhado de você, disse ela, com a voz embargada. E o seu também, respondeu Ricardo. Sabe, Dulce, às vezes penso que o destino juntou nossas famílias para terminar a história que eles começaram. Ela sorriu, os olhos brilhando de emoção. E o que o senhor acha que o destino quer agora? Ele olhou para ela com ternura. Que a gente continue escrevendo juntos. Por um instante, ficaram em silêncio, apenas ouvindo o barulho leve das folhas balançando. Era o som da paz, aquela que só existe quando a verdade deixa de ser medo e se torna libertação.
O tempo parecia correr mais devagar desde aquele evento. A verdade libertara todos de um peso invisível. Ricardo, que antes vivia em alerta, agora sorria com naturalidade. Dulcineia, antes hesitante, caminhava leve, como quem finalmente podia respirar sem medo. O sol da manhã entrava pela janela da cozinha e o cheiro de café fresco enchia o ar. Enzo e Laura brincavam no chão, construindo castelos de blocos coloridos. Ricardo observava a cena com um sorriso que ele mesmo ainda estranhava. Aquele tipo de alegria simples que não depende de fortuna, só de presença. "Você parece outro homem", comentou Mariana, colocando a mesa para o café. "Talvez eu tenha lembrado quem eu sempre fui", respondeu ele. Dulcineia apareceu com um avental florido e um olhar terno. "E quem é esse homem, afinal?" Ricardo riu, encostando-se no balcão. "Alguém que aprendeu que o amor é mais seguro do que qualquer câmera." Ela sorriu, sem dizer nada. Aquele olhar dizia mais do que palavras. Nos dias seguintes, a rotina se tornou uma dança suave. Ricardo dividia o tempo entre a empresa e o lar, mas nunca mais deixou o trabalho engolir sua vida. Todas as tardes fazia questão de voltar cedo para ver Enzo brincar e ajudar nas tarefas de casa, algo que antes considerava perda de tempo. Agora era o que ele mais valorizava. Dulcineia, por sua vez, não era mais apenas uma funcionária. Ricardo fazia questão de incluí-la em todas as decisões, tratá-la como parceira, amiga e, embora não confessasse em voz alta, algo dentro dele começava a crescer. Era um sentimento tranquilo, mas profundo, que ele mal sabia como definir. Certa tarde, enquanto ela regava as flores do jardim, Ricardo se aproximou. "Sabe, Dulce, eu pensei em uma coisa." Ela respondeu, sem parar o movimento das mãos. "O medalhão que seu pai deu para sua mãe, eu queria colocá-lo no salão principal da empresa, junto da foto do meu pai." Ela parou, surpresa. "Ricardo, isso seria bonito, mas por quê?" "Porque o amor deles construiu o que somos hoje", respondeu ele, "e eu quero que todo mundo saiba disso." Os olhos dela brilharam. "E o senhor acha que o mundo entende esse tipo de amor?" Ele sorriu, olhando para o céu. "Talvez não, mas nós entendemos, e isso basta." Enquanto isso, na casa dos Monteiros, Mariana também vivia uma fase de transformação. Guilherme, após o encontro com Ricardo e a reconciliação com o passado, havia mudado. Tornou-se mais presente com Laura, mais humano, mais aberto. E, pouco a pouco, começou a perceber algo que estava bem diante dos seus olhos, a mulher que por tanto tempo ele subestimara. Certa noite, enquanto assistiam Laura dormir, ele se aproximou devagar. "Mariana, posso te perguntar uma coisa?" "Claro, senhor Guilherme." "Por que você ficou tanto tempo aqui, mesmo quando eu era impossível?" Ela riu baixinho. "Porque eu sabia que o senhor não era impossível, só estava ferido." Ele ficou em silêncio por um momento. "E agora, ainda acha que eu estou ferido?" Mariana o olhou com ternura. "Agora acho que o senhor está se curando." Guilherme sorriu e pela primeira vez segurou a mão dela. Foi um toque leve, respeitoso, mas cheio de significado. Um gesto que dizia tudo o que as palavras ainda não tinham coragem de dizer. Nos fins de semana, as duas famílias passaram a se reunir com frequência. O quintal de Ricardo se transformou em palco de risadas, churrascos e histórias. As crianças corriam entre os adultos e o riso delas parecia curar cada ferida que o passado havia deixado. Certa tarde, Laura subiu no colo de Dulcineia e perguntou, com aquela inocência que só uma criança tem: "Tia Dulce, é verdade que o amor do seu pai e do pai do tio Ricardo foi escondido?" Ela sorriu, acariciando os cabelos da menina. "Foi sim, mas sabe o que é bonito nisso, Laurinha?" "O quê?" "É que o amor nunca fica escondido para sempre. Um dia, ele sempre encontra um jeito de aparecer." Ricardo, que ouvia de longe, sorriu em silêncio. Aquela frase parecia escrita para ele. Naquela noite, quando todos já haviam ido embora, ele e Dulcineia ficaram no jardim, observando as luzes da cidade. "Sabe, Dulce", disse ele, "durante muito tempo achei que confiança era uma fraqueza." "E agora?", perguntou ela. "Agora eu acho que é a coisa mais corajosa que alguém pode sentir."
Dulcineia olhou para ele, e o silêncio que seguiu foi diferente, denso, cheio de sentimento. Ricardo se aproximou, sem pressa. Eu não quero que você vá embora nunca mais. Ela respirou fundo, emocionada. Eu nunca pensei em ir, Ricardo. Ele segurou a mão dela, e por um instante tudo ficou em paz. O passado havia sido perdoado, o presente reconstruído, e o futuro começava a ser escrito. As semanas seguintes foram marcadas por uma tranquilidade rara. Depois de tantas revelações e mudanças, a casa dos Aleda parecia, enfim, respirar amor. Ricardo e Dulcineia viviam em harmonia, como se o tempo, generoso, tivesse decidido recompensá-los por toda a dor que suportaram. Enzo, agora com quase 3 anos, era pura alegria. Falava sem parar, corria pela casa e ria alto sempre que o pai e a tia Dulce se olhavam de forma carinhosa. Mesmo sem entender direito, a criança percebia que havia algo diferente no ar, um amor que não precisava ser explicado. Mariana e Guilherme também viviam um novo capítulo. Depois de anos de distância emocional, o empresário começava a enxergar nela mais do que uma funcionária, uma mulher de fé, força e ternura. Os dois ainda caminhavam com cuidado, mas a amizade se tornava cada vez mais íntima. Era como se o destino estivesse unindo todos, costurando as feridas com fios de esperança. Certa tarde, Ricardo convidou Dulcineia para uma caminhada no jardim. O sol começava a se pôr, pintando o céu de tons alaranjados, e o vento trazia o perfume das flores que ela mesma cuidava. "Dulce, posso te mostrar uma coisa?" perguntou ele sorrindo. Ela assentiu, curiosa. Ricardo a levou até o escritório, onde sobre a parede principal havia um novo quadro. 2 fotos lado a lado, João Aleda e Luísa Santos, com uma pequena placa dourada abaixo. O amor verdadeiro não precisa ser visível para ser eterno. Dulcineia levou a mão à boca emocionada. "Ricardo, isso é lindo." "Eles merecem", respondeu ele com a voz baixa, "e nós também." Ela virou o rosto para ele e naquele instante algo mudou. Os olhos dos dois se encontraram e não havia mais barreiras, nem medo, nem passado entre eles. Apenas o agora, puro e sincero. Ricardo deu um passo à frente e pela primeira vez a beijou. Um beijo leve, cheio de respeito, mas com a força de tudo que ficou guardado por anos. Dulcineia fechou os olhos e se deixou levar. Era como se naquele momento o tempo parasse e o amor dos pais deles finalmente encontrassem paz através deles. Nos dias que se seguiram, a casa vibrou com uma alegria nova. Mariana brincava dizendo que o universo estava corrigindo suas pendências. Guilherme, mais relaxado do que nunca, passava finais de semana com o grupo e as crianças cresceram como irmãos. Tudo parecia perfeito. Mas o destino, que gosta de testar corações, ainda tinha uma última prova reservada. Certa manhã, Ricardo recebeu uma ligação urgente da empresa. Um projeto antigo estava sendo investigado por irregularidades fiscais, referentes à época do pai dele. "Eles querem reabrir os arquivos da construtora Aleda", informou o advogado. "Precisamos de todos os documentos originais." Ricardo franziu o senho. "Mas muitos deles envolvem informações pessoais do meu pai e até da mãe da Dulce." "Justamente por isso", respondeu o advogado, "a imprensa pode se interessar." Ele desligou o telefone com o coração acelerado. Sabia que se o caso viesse à tona, as manchetes distorceriam toda a história que ele tentava honrar. Poderiam transformar o sacrifício de João e Luísa em escândalo. À noite, contou tudo a Dulcineia. "Eu prometi que a história dele seria lembrada com dignidade", disse ele aflito, "mas agora..." Ela o interrompeu com serenidade. "Ricardo, promessas feitas com amor não precisam de defesa. Mas se publicarem mentiras, então a gente fala a verdade, juntos." Ele a olhou com admiração. "Você fala como sua mãe." "E você como seu pai", respondeu ela sorrindo. Os dois escolheram o amor, mesmo quando o mundo apontava o dedo. E nós vamos fazer o mesmo. Nos dias seguintes, a notícia vazou. Uma matéria de jornal trazia o título sensacionalista: "Construtora Aleda, o romance secreto que virou escândalo." Ricardo leu a manchete e sentiu o peso do velho medo voltar.
mas ao olhar para Dulcineia, encontrou calma. Ela pegou sua mão e disse: "Não lute contra o que é verdade, viva com ela." Então, ele tomou uma decisão corajosa. Concedeu uma entrevista coletiva. "Sim, houve amor entre meu pai e a mãe da Dulce", declarou diante das câmeras. "Mas não houve traição, nem corrupção, nem vergonha. Houve apenas humanidade. E é isso que eu escolho preservar." O país inteiro assistiu. E, surpreendentemente, a reação não foi de escândalo, mas de admiração. A história comoveu o público, virou símbolo de perdão e sensibilidade. Naquela noite, Ricardo e Dulcineia se abraçaram no jardim, sob o mesmo céu que um dia testemunhara o amor proibido de seus pais. Agora não havia mais segredos, apenas a verdade, limpa, luminosa e viva. "Eles começaram essa história", disse ele, segurando o rosto dela com ternura. Dulcineia sorriu. "Não, Ricardo, nós vamos continuá-la, porque histórias de amor assim nunca terminam." Meses se passaram desde que Ricardo e Dulcineia enfrentaram juntos o vendaval da verdade. A repercussão da entrevista havia se transformado em algo bonito. Cartas, mensagens e depoimentos de pessoas comuns que se viam naquela história. Gente que entendeu que o amor e a lealdade não pertencem apenas aos contos de fadas, mas à vida real, onde o coração muitas vezes precisa ser mais forte do que o medo. A construtora Aleda cresceu ainda mais, agora conhecida não apenas pelo sucesso, mas por sua história humana. Ricardo implementou um novo projeto social em homenagem aos pais, Fundação João e Luísa, destinada a ajudar famílias de trabalhadores que enfrentavam doenças e dificuldades. "Meu pai salvou uma vida, quero salvar muitas", disse ele na inauguração, ao lado de Dulcineia. Os aplausos foram longos. E quando ele olhou para ela, soube que aquele momento simbolizava algo maior que um gesto público. Era o ciclo se fechando. Em casa, a rotina se tornara uma melodia harmoniosa. Enzo, agora com 4 anos, era uma mistura encantadora de energia e doçura. Laura, um pouco mais velha, se tornara sua melhor amiga e, como Dulcineia dizia, sua parceira de travessuras e descobertas. As duas famílias se uniram de tal forma que já não havia divisões. Nos aniversários, nas datas comemorativas, era natural ver Guilherme e Mariana ajudando na cozinha, enquanto Ricardo e Dulcineia montavam as mesas no jardim. Mariana e Guilherme também haviam se transformado. Depois de anos de solidão e medo, finalmente assumiram o que sentiam um pelo outro. Laura, empolgada, dizia a todos que agora tinha 2 tios e 2 pais de coração. A inocência infantil traduzia o que os adultos levaram tanto tempo para compreender. O amor não divide, ele multiplica. Certa tarde de outono, as famílias decidiram se reunir no parque onde tudo começou, o mesmo onde Dulcineia levava Enzo para brincar nos primeiros meses em que chegou à casa. Agora a cena era diferente, havia vida, cores, risadas e um sentimento de pertencimento que enchia o ar. "Olha o Enzo!" gritou Laura, rindo enquanto o menino corria atrás de uma pipa. Ricardo observava sorrindo. "Ele tem o espírito do avô", comentou, "corajoso e curioso." Dulcineia se aproximou, apoiando a cabeça no ombro dele. "E o coração da avó", completou, "terno e forte." "Acho que eles herdaram o melhor de todos nós", disse Mariana, juntando-se a eles. Guilherme sorriu. "E que bom que herdaram num tempo de paz." Enquanto as crianças brincavam, Ricardo se virou para Dulcineia. "Sabe, às vezes penso em como tudo poderia ter sido diferente se eu não tivesse instalado aquelas câmeras." Ela riu, balançando a cabeça. "Então foi bom que tenha feito isso." "Bom?" ele perguntou, rindo. "Claro", ela o olhou nos olhos. "Se não fosse a sua desconfiança, talvez a gente nunca tivesse se encontrado." Ele sorriu emocionado. "O destino tem um senso de humor curioso, não acha?" "Tem", ela suspirou. "Às vezes ele te faz perder o chão só para te ensinar onde está o coração." Ricardo ficou em silêncio por um momento, apenas observando a mulher que havia transformado sua vida. Dulcineia não era mais a babá. Era o centro da casa, a alma da família, a lembrança viva de que o amor verdadeiro pode nascer da gratidão e da coragem de recomeçar. Ao cair da noite, o grupo voltou para casa. As crianças adormeceram rapidamente e o silêncio trouxe uma paz serena. Ricardo e Dulcineia ficaram no jardim, observando as estrelas.
Olha, Ricardo, disse ela, apontando para o céu. Aquela ali é a estrela que Enzo diz ser o vovô João. E aquela a vovó Luísa, completou ele, sorrindo. Ele diz que elas piscam pra gente quando estão felizes. Então hoje o céu inteiro está sorrindo, respondeu Ricardo, segurando a mão dela. Por um instante ficaram em silêncio, sentindo o vento leve e a presença invisível dos que vieram antes. Era como se o amor dos pais deles, que um dia não pode ser vivido, agora iluminasse o caminho deles. No dia seguinte, Ricardo reuniu todos na sala principal. No centro, colocou um quadro com uma foto antiga, João e Luísa juntos, e abaixo uma frase simples: "O amor não se apaga, ele se transforma." Dulcineia leu e sorriu. É isso que a gente vai ensinar para os nossos filhos. Ricardo passou o braço por cima dos ombros dela. Para os nossos filhos, para os nossos netos e para qualquer um que precise lembrar que o amor ainda existe. O tempo passou, como sempre passa. Mas naquela casa, antes fria, controlada por câmeras e desconfianças, agora só existiam risadas, cheiros de café, sons de passos apressados e o calor de uma família que se formou da maneira mais improvável. Ricardo Aleda nunca mais foi o mesmo homem. O bilionário que um dia acreditou que o amor precisava ser vigiado, descobriu que o coração só floresce quando é livre. E Dulcineia, Dulce. Ela se tornou mais do que uma lembrança viva do passado. Foi o elo entre gerações, a ponte que transformou culpa em gratidão e o medo em fé. Mariana e Guilherme continuavam presentes, agora unidos oficialmente, criando um lar amoroso para Laura e participando de cada momento com Enzo, como se fossem uma só família. Era um retrato bonito daquilo que ninguém ensina, mas que todos compreendem. O amor, quando é verdadeiro, não precisa de sobrenome. Certa manhã, Ricardo acordou antes de todos. Saiu silenciosamente para o jardim, o mesmo que anos atrás era apenas cenário de vigilância, e agora era um refúgio de vida. As flores que Dulcineia plantara floresciam com intensidade, e o vento trazia o som das risadas de Enzo e Laura brincando ao longe. Ele olhou para o céu e falou em voz baixa: "Pai, eu espero que o Senhor esteja vendo isso. Eu aprendi. Finalmente, eu aprendi." Dulcineia se aproximou, sorrindo, ainda de pijama e com o cabelo bagunçado. "Falando sozinho de novo?" brincou. "Não," ele respondeu sorrindo. "Tô falando com quem me ensinou a ouvir o coração." Ela o abraçou por trás, apoiando o queixo no ombro dele. "Eles estão orgulhosos, Ricardo. Lá de cima, João e minha mãe estão sorrindo. E a gente aqui embaixo também." Ele virou o rosto e beijou a testa dela. Naquele mesmo dia, Ricardo foi chamado para dar uma palestra sobre ética e humanidade nos negócios. Subiu ao palco, olhou para a plateia e falou sem roteiro, do coração. "Eu passei metade da minha vida achando que segurança era controle, que amor era fragilidade, que confiança era ingenuidade. Mas um dia, uma mulher simples me mostrou que tudo isso era o contrário." Ele olhou para Dulcineia sentada na primeira fila e continuou: "Eu instalei câmeras para vigiar o amor, e o amor me ensinou a enxergar de verdade." O público ficou em silêncio. E então ele finalizou: "Acreditem, não existe riqueza maior do que as pessoas que cuidam de você quando o mundo vira as costas. São elas que transformam uma casa em lar e um medo em esperança. E se você tiver a sorte de encontrar alguém assim, nunca deixe ir." Aplausos ecoaram, mas mais do que o som, o que ficou foi o sentimento. Alguns meses depois, o Jardim dos Aleda recebeu um novo marco. Uma pequena placa de bronze colocada entre as flores favoritas de Dulcineia. Nela estava gravado: "Aqui floresceu o amor de duas famílias, e a prova de que o cuidado verdadeiro é o maior milagre do mundo." Enzo e Laura correram até ela curiosos. "Papai, o que está escrito aqui?" perguntou Enzo. Ricardo se ajoelhou e respondeu com um sorriso: "Está dizendo que quando a gente cuida com amor, o tempo nunca apaga o que a gente constrói." Laura olhou para ele e disse: "Então a gente vai cuidar para sempre, tá?" "Para sempre", respondeu ele emocionado.
Naquela noite, com o céu iluminado de estrelas, as duas famílias se reuniram na varanda. Havia música, risadas e uma sensação de paz difícil de descrever. Ricardo olhou para todos, Dulcineia, Enzo, Mariana, Guilherme, Laura, e pensou que finalmente entendia o verdadeiro significado de riqueza. Não eram os carros, as casas, nem os números na conta. Era aquilo: o riso de uma criança, o abraço de quem ficou, o olhar de quem entende sem precisar falar. E quando as luzes se apagaram, ele segurou a mão de Dulcineia e disse baixinho: "As câmeras me mostraram o que eu não enxergava, mas foi o amor que me ensinou a ver." Dulcineia sorriu, encostando a cabeça no ombro dele. E é isso que a gente vai ensinar para o Enzo, para o mundo e para quem quiser ouvir. O vento soprou suave, carregando o cheiro das flores, e por um instante parecia que o próprio universo sorria com eles. Porque afinal, existem histórias que não terminam, apenas continuam, dentro de cada coração que escolhe amar de verdade.